Bom, voltamos agora para o último bloco. Eu gostaria de pedir a vocês que encerrassem, né, esse tema da desinstitucionalização, falando um pouquinho das dificuldades que precisam ser superadas para que isso de fato seja um direito das pessoas com transtornos mentais. Pelo Instituto Municipal Anísia Silveira, né, o plano diretor prevê que todo aquele espaço se torne um parque, o Parque do Encantado, né, que as enfermarias que hoje funcionam lá dentro desse complexo, que elas possam ir para hospitais gerais, né? A gente não pensa no fechamento do leito, mas na qualificação desse leito, ou seja, esse leito não vai funcionar mais dentro de um hospital psiquiátrico, ele vai funcionar no território próximo à clientela. Né? Ainda se mostra, sim, de máxima importância ampliação no número de residências terapêuticas no município do Rio de Janeiro. Esse ano, a Superintendência de Saúde Mental do Rio de Janeiro, né, lançou um programa que prevê 40 residências nos próximos, desse ano e próximo ano. Né? Então, há uma previsão de abertura de 20 residências terapêuticas para esse ano e mais 20 para o próximo, que é para toda a cidade do Rio de Janeiro. Mas isso é suficiente? Não, ainda... Tá, a situação, pelo assim, em Carmo, você teve o fechamento de um grande hospital chamado Teixeira Brandão, é uma cidade pouco mais de 300 mil habitantes, e para fecharem essa instituição foram necessárias 27 residências terapêuticas. Aqui no Rio de Janeiro a gente praticamente não tem, pelo menos no CPRJ ali a gente recorre aos pacientes ficarem morando em pensão, a gente vai cavar nas pensões e arruma vaga, o que a Ronaldo está falando que é interessante porque a paciente também já está fora de uma instituição, né? Eu vejo assim, uma dificuldade grande que lá nós no CPJ temos, que a gente já conseguiu fazer que os pacientes entrem e saiam e tenham ali como um espaço de convivência, um espaço de tratamento sem preocupação, é tentar rolar a presença da família nesse processo de cuidado, né? A gente tem lá uma reunião de familiares em que o número de familiares é quase irrisório. E, no entanto, se a gente consegue melhorar essa presença dos familiares, você vai ter um cuidador em casa também. Muitas vezes é um problema quase de saúde pública, um familiar ter que deixar de trabalhar para poder cuidar do seu paciente. Por isso que a gente tem que ter espaços mesmo que a pessoa seja capacitada, seja treinada, seja livre para poder exercitar. Essa proposta, né, do lugar onde o Francisco fala, do trabalho, mostra, eu acho que até por conta disso que é muito interessante, né, de ver o sujeito como autônomo, tanto que ele pode ir para uma pensão. Isso é melhor do que uma residência terapêutica, muito melhor do que uma residência terapêutica. O próprio sujeito, mesmo com as limitações que ele tem por conta do transtorno, ele toca a sua vida. Tem um amparo do Estado, eventualmente talvez no pagamento de algum tipo de bolsa, algum tipo de auxílio, né, dentro de algum tipo de benefício instituído, mas ele está levando a sua vida. Sim. Isso mostra o acerto, por exemplo, da Política Nacional de Saúde Mental e a importância de se fortalecer a rede de atenção psicossocial. Então, essa experiência deixa claro, pelo menos para mim, que apostar no atendimento em meio aberto é o melhor caminho, é o mais barato, é o mais justo, é o que dá mais resultados positivos e é o que faz com que o sujeito seja respeitado. Então, a rede tem que ser reforçada. É preciso construir CAPs, é preciso que tenhamos CAPs em quantidade suficiente. Ou até mesmo reavaliar e fazer um diagnóstico do funcionamento dos diferentes CAPs, né? Sim. Fazer passar limpo. Porque né? tem CAPs que é manicomial também. Né? Tem CAPs que não funcionam. Que é só ambulatório. Tem CAPs que a gente manda o paciente encaminhando. Sim. E ele vem como um bumerangue. Então acho que tem que ter uma hora que a gente tem que passar limpo toda essa mudança que foi muito positiva e saber o que a gente pode melhorar. E fechar aquela porta de entrada lá do Instituto Anísia Silveira, né? Para que de fato se transforme o Instituto nessa coisa que é meio que utópica, né, de fazer dali um parque. Né? Mas enquanto essa porta de entrada estiver aberta,
vocês vão estar desinstitucionalizando os que lá estão, mas estão recebendo novos. Então vocês estariam funcionando como... Mas você quer ver uma dificuldade? Eu tenho um serviço de porta aberta, porque uma ideia dentro do CPJ é promover acesso. 24 horas por dia a gente funciona, então a gente já promoveu o acesso. A continuidade do tratamento é um nó também na saúde mental, e a integralidade é pior ainda, quando você precisa do hospital geral, por isso essa ideia de estar no hospital geral. Uma grande dificuldade que eu acho que acontece é que a gente não tem uma rede de atendimento de crise forte o suficiente para atender a nossa população, né? Você tem, assim, imposto em alguns hospitais gerais, alguns leitos que não estão com a concordância, acho que dos diretores, então foi uma dificuldade. Eu sei porque eu tenho pacientes de fora da minha área e a gente está lá para isso mesmo, para abrir acesso a todo mundo, e não existe muito agilidade na regulação. Talvez mas a Érica eu veja... penso nesse processo de construção como um processo mesmo, com várias etapas. Né? O Instituto Municipal Nisa Silveira, que a gente tem outros institutos no Rio de Janeiro, né? Ele completou 100 anos há pouco tempo. Né? É uma longa história que não vai ser desconstruída, né? Em 5, 3, 4 anos. Né? A gente está correndo contra o tempo. Né? Essa prioridade da gente investir na atenção psicossocial, eu acho que é a direção que a gente tem que tomar. Né? Eu vou até um pouco mais além. Em relação aos CAPs, vamos pensar em CAPs 3, CAPs Sim. que funcionam 24 horas. Né? Acho que isso que a Érica falou é o que a gente espera mesmo, que o paciente não tenha hora para ser atendido. Né? Uma pessoa, um CAPS AD fecha às 4h30 da tarde, ou um CAPS que tem na sua população um paciente que passa mal às 7 horas, para onde ele vai? Então são esses nós que a gente está... O serviço tem que estar disponível. Acho que ele tem que estar disponível 24 horas por dia e com os dispositivos todos que a pessoa precisa. E é preciso uma integração também com outros dispositivos, né? Não apenas de saúde. Há uma relação muito clara. Em alguns lugares, talvez, não sei se essa característica está presente aqui no Rio, de pessoas em situação de rua, por exemplo, que vão ser os pacientes, né, os clientes desses serviços. Então, há uma necessidade muito importante, a meu ver, de se vincular o atendimento psicossocial, de fato, né, que de fato o atendimento seja psicossocial. Sim. Né, porque essa realidade social não se altera, o sujeito tem um atendimento num determinado momento, tem uma condição de alta e volta para onde? Qual é a rede que o recepciona? Qual é o segundo passo? Esse programa de atenção à população em situação de rua, a gente tem desde 2001, nesse convênio, os pacientes ficam nos hotéis populares, vão trazidos para o CPJ, passam um dia e voltam, e não ficam lá na instituição ad eterno, não. Muitos rodam, muitos giram. Né? Isso é fundamental. Eu acho importante também, com o posicionamento ético, né, o nosso compromisso em absorver a clientela, vamos falar aqui do Rio de Janeiro, né, de não encaminhamento para clínicas privadas, né, de garantir o acesso ao serviço público. Então, eu estava lembrando aqui que foi uma das primeiras medidas, ainda em direções anteriores, de que não seria possível encaminhar o nosso cliente, o nosso paciente para clínicas privadas. Né? Hoje a gente recebe essa clientela, algumas clínicas estão fechando, né, por condições inadequadas, né, para o tratamento dessa clientela, e estão, pelo fato de a gente ainda não ter um número de residências terapêuticas compatível à necessidade, a gente está recebendo essa clientela para fazer o trabalho de saída. Né? E, assim, é o retorno do que não deveria ter acontecido. Né? Essas pessoas nunca deveriam ter sido encaminhadas para essas clínicas. Né? Se a gente questiona esse modelo, a gente questiona essa forma de lidar, vou falar agora pelo Instituto de novo, né, dessa psiquiatria mais tradicional, eu não posso estar delegando, né, a um outro serviço que funciona dessa forma, o tratamento do meu cliente. Né? Isso é extremamente importante. E da gente estar pensando dos recursos que hoje estão centrados nos institutos, que eles possam
migrar para o território, né? Um hospital psiquiátrico ele é muito caro de ser mantido, né? Esse recurso no território vai ampliar em muito essa rede. Eu acho que, inclusive, essa é a política do Rio de Janeiro nesse momento, a direção política que está sendo tomada, né? A desconstrução dos institutos a partir da criação, da implantação de serviços CAPS 3, né? CAPS AD, CAPS Si, para crianças, né? Que precisam de tratamentos. No Instituto, atualmente, só tem 4 leitos de internação infanto-juvenil, né? Um local onde já teve mais de 300 leitos. Né? Hoje a gente consegue e sabe que é possível se trabalhar apenas com 4 leitos, sem criar desassistência. A gente tem noção que os serviços que são responsáveis pelo atendimento à criança e adolescente, eles conseguem trabalhar no território, os CAPCIs, atenção básica, né? Com certeza. E que isso possa ser outra dificuldade, eu acho que é a articulação entre os serviços mesmo, né? Os serviços se falarem e estarem... o que você tem, o que eu tenho? O que eu tenho está disponível, o que você tem eu sei que está disponível também. A gente ter mais lugares desses que a gente possa circular, né? Até porque o paciente, muitas vezes, ele circula em mais de uma dessas instituições, né? Tem paciente lá do NISE que frequenta o CPJ, tem gente do CPJ que frequenta o NISE, né? Tem um bloco Tapirando, Pirado Pirô, né, que sai aí, que o Hamilton, que é o cantor, compositor do Harmonia, ganhou 2 vezes seguido aí o samba do ano, né? Então está seguido. Então essa troca faz com que a gente tenha mais ou menos uma ideia de uniformidade, né? Como é que a gente vai organizar de maneira mais forte, né? Porque qualquer espacinho que tenha, que abra a possibilidade de retrocesso, eu concordo, seja perigoso. Então a gente tem que se falar mesmo, né? A responsabilidade de atender as pessoas do território é fundamental. Você dá conta integralmente, né, daquele seu paciente. Na doença mental, a gente tem gente que está saindo do manicômio judiciário, passou lá dentro 30 anos para esses que precisam da residência terapêutica, que não tem identidade. Como é que o cara está no sistema prisional e não tem identidade? Daí vai ter que, né, o seu assistente social tem que tirar a identidade, tem que procurar a família. Então, existem pessoas que estão já fora da vida há muito tempo e que a gente tem a obrigação de mostrar que eles estão vivos e podem agir como todos, né? No caso desses pacientes que estão há tanto tempo, eu sei que no Instituto Municipal Nice da Silveira tem muitos casos. O que é feito com essas pessoas? Eles estão lá dentro ainda? Eles conseguem algum tipo de uma residência fora? Algum contato com algum familiar? Todos os clientes de longa permanência, né, institucional, eles estão matriculados em centros de atenção psicossocial, né, de acordo, os CAPs, de acordo com sua área de origem, com a sua história, né? Eles saem do Instituto para ir ao CAPS, né? Dentro do Instituto, as atividades culturais, né, e outras ações, oficinas, né, funcionam 24 horas não, funcionam dia a dia, né, de segunda a sexta-feira, e que atende essa clientela para transformar esse cotidiano, né? Então, vocês estavam falando da experiência de cliente estar, né, em pensões ao invés de residências terapêuticas. Mas só porque tinha pensão, a gente só tinha pensão, então tem que estar o nosso ideal, só que atualmente a gente tem recebido clientes com o fechamento dessas clínicas de uma gravidade tremenda, né? Que às vezes demora meses, né, para trabalhar com esse cliente, para que ele se mantenha vestido, para que ele consiga se alimentar com garfo e faca, né, para que ele consiga reconhecer de novo a rua, né, o convívio social. Até porque a instituição fechada foi a vida dele, ele não sabe, como o Caspar House. Sim. Dá para dizer que são pessoas que não necessariamente são doentes, mas eles se adoeceram pela instituição, né?
é um processo de institucionalização. Né? São pessoas que perderam os vínculos fora da instituição, né? Precisavam de cuidados e que em algum momento da vida isso não foi possível para eles, ou não foram, né, fornecidos os cuidados necessários, ou não tiveram acesso a isso. Né? O outro dado importante que a gente tem que estar tratando aqui é a questão da cultura mesmo. Hoje em dia, infelizmente, eu escuto às vezes da população falando, né, que o hospital psiquiátrico ele tem que existir porque lugar de pessoas com problemas mentais é o hospital psiquiátrico. Então, acho que é um trabalho muito grande nosso, quando eu falo dessas ações culturais, a gente poder mostrar que existem outras formas de se tratar, de se lidar, e que a pessoa, em seu sofrimento psíquico, ela tem o direito de ser tratada, ser cuidada, dentro da sociedade. Ela não precisa ser excluída para isso. Tem que ver também, muitas vezes, assim, que você vai oferecer, né? Você falou do Harmonia Enlouquece, né? Que eu faço violão base lá com o pessoal. Desde 2001 nós estamos em funcionamento, né? E já passaram 67 pacientes pelo grupo que em algum momento quiseram estar, estiveram e já não estão mais, né? A mesma coisa nessa discoteca aqui, a gente teve a sorte de ganhar muitos vinis de uma senhorinha de 101 anos, né? A gente todo sábado e toda terça-feira a gente abre como ponto de cultura, daí vai o pessoal do Pinel, o pessoal do IPUB, enfim, o mestre Folia foi lá pegar umas camisas agora, ele trabalha no CAPS Mané Garrincha e da Rocinha. Então são essas coisas que vão fazer a gente conversar. O Museu da Imagem do Consciente é lindo, né? Eu tive a oportunidade de conhecer Gladys Lula Mello, aquilo é maravilhoso, né? Eu acho que a nossa discoteca também é muito boa. Se a gente abrir e tiver uma pertinência, né, esse nosso convívio, né, a gente vai poder, conversando com a Érica também, essa coisa da atenção básica, muitos pacientes que estão no hospital psiquiátrico, eles poderiam estar sendo tratados em casa se tivesse uma rede de atenção básica que absorvesse essa demanda. Isso daí a gente secaria as instituições, né, dos pacientes que têm menor gravidade sem nenhum trauma para ninguém, eu acho. A gente gostaria de agradecê-los pela presença, pelo bate-papo, foi muito bom. Muito obrigada. A nossa conexão está chegando ao fim, mas não desanima não. Novos episódios estarão disponíveis no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. Não deixe de conferir e se conectar com a gente. Até a próxima Conexão Extramuros.